Você já se perguntou se nos momentos mais difíceis da vida, Deus realmente está ao nosso lado? Ou talvez em meio ao sofrimento, você já tenha sentido que Ele estava distante? Será que nossa dor é uma indicação de que fomos abandonados por Ele? Esses questionamentos são naturais quando enfrentamos períodos de aflição. Às vezes, as circunstâncias que parecem ser as mais desafiadoras em nossa vida são exatamente aquelas que Deus usa para nos ensinar e nos abençoar. Pode ser difícil perceber, especialmente quando a dor nos consome, mas muitas vezes Deus age de maneira mais poderosa quando estamos em nossos pontos mais baixos. Ele transforma nossas dificuldades em momentos de aprendizado e crescimento, ainda que isso não seja evidente enquanto estamos vivendo essas experiências. Muitas vezes, nos perguntamos, por que estou passando por isso? Ou será que Deus realmente ouve minhas orações? É comum sentir que no meio de uma tempestade emocional, Deus está em silêncio. No entanto, o silêncio de Deus não é um sinal de abandono. Ao contrário, Ele usa essas horas difíceis para nos moldar, para revelar sua força, fidelidade e amor. Na Bíblia, encontramos inúmeras histórias de pessoas que atravessaram vales sombrios e enfrentaram situações de grande dor, mas que descobriram que em meio a tudo, Deus estava presente. Deus nunca prometeu que não haveria tempestades em nossa vida, mas Ele garantiu que não precisaríamos enfrentar essas dificuldades sozinho. Ser filho de Deus não significa que seremos poupados das dificuldades, mas que nunca seremos abandonados nela. As Escrituras nos mostram que mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus está ao nosso lado. Por exemplo, vemos personagens bíblicos como José, que foi traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, e depois passou por muitas adversidades até alcançar uma posição de grande honra no Egito. Em todos esses momentos, José não esteve só, e o plano de Deus para sua vida só se concretizou depois das tribulações. Você já refletiu sobre como mesmo nas situações mais difíceis, podemos ver a mão de Deus trabalhando? No livro de Jó, vemos um homem que, apesar de perder tudo, sua saúde, seus bens e até mesmo seus filhos suos, nunca perdeu a fé. E no final, Deus não apenas restaurou tudo o que ele havia perdido, mas também deu mais do que ele tinha antes. Isso nos ensina uma lição poderosa. As dificuldades podem parecer sem sentido, mas Deus está no controle de tudo, e pode usar até os momentos mais sombrios para trazer algo maravilhoso. Em momentos de dor, é fácil pensar que Deus nos esqueceu, mas a Bíblia nos garante que Ele nunca nos abandona. A dor e o sofrimento não são sinais de que Deus nos esqueceu, mas muitas vezes são os meios pelos quais Ele nos ensina e nos aproxima dele. Mesmo quando não entendemos o porquê de certas situações, podemos confiar que Deus tem um plano maior para nós. Em momentos de grande sofrimento, Ele usa as circunstâncias para transformar nossa fé, para nos ensinar a confiar mais plenamente nele. Deus usa o sofrimento para nos moldar e nos preparar para algo melhor. Ele não nos deixa enfrentar as tempestades sozinho, e muitas vezes, Ele escolhe essas dificuldades para revelar seu poder e seu amor de maneiras que não experimentaríamos de outra forma. Como diz o Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não importa quão sombrios sejam os momentos em que estamos, podemos ter a certeza de que Deus está conosco, ao nosso lado, guiando-nos com sua mão amorosa. Ele nunca nos deixará. Você já parou para pensar como Deus usou momentos de grande aflição para transformar a vida de pessoas na Bíblia? Será que assim como elas, podemos encontrar força e esperança nas situações mais difíceis? Quando enfrentamos adversidades, é difícil imaginar como algo bom pode surgir dessas circunstâncias. Mas a história nos ensina que em muitos casos, as maiores bênçãos vêm após as maiores lutas. Ao observarmos os exemplos bíblicos de personagens como José, Moisés, Éster e Jó, vemos uma verdade importante. Deus pode usar as situações mais desafiadoras para nos preparar para seu propósito maior em nossas vidas. José foi traído e vendido pelos próprios irmãos, mas esse momento de dor foi o que o levou à liderança no Egito. A traição e a injustiça que ele sofreu foram, na verdade, o início de um plano divino que mais tarde salvou sua família e uma nação inteira da fome. Deus usou a adversidade para moldá-lo e prepará-lo para um propósito grandioso. Moisés, por sua vez, passou anos no deserto, longe de sua terra, depois de fugir do Egito. No entanto, foi nesse período de solidão e desespero que Deus o preparou para ser o líder do povo de Israel e guiá-los para fora da escravidão. A fase de preparação de Moisés não foi fácil, mas foi através da dor e do sofrimento que ele foi moldado para cumprir sua missão divina. E Éster.
Uma jovem que estava prestes a ser sacrificada, foi chamada por Deus para salvar seu povo. Antes de se tornar rainha e ser usada para um propósito tão grande, Esther teve que enfrentar a ameaça de morte, mas sua coragem e fé a tornaram uma heroína na história de Israel. Deus não só a protegeu, mas a usou para um propósito eterno. Através de sua coragem, uma nação inteira foi salva. Jó é um dos exemplos mais poderosos de como Deus pode usar o sofrimento para revelar sua grandeza. Perdeu tudo, sua riqueza, seus filhos, sua saúde, e ainda assim manteve sua fé. No final, Deus restaurou a sua vida de forma incomparável, dando-lhe mais do que ele havia perdido. Através de sua história, vemos que o sofrimento, embora seja doloroso, pode ser a chave para um novo começo, uma nova visão sobre Deus e sobre a vida. Esses exemplos mostram como, mesmo em meio ao caos, Deus nunca abandona seus filhos. O sofrimento não é um sinal de punição, mas muitas vezes é o meio pelo qual Deus nos molda para cumprir seu propósito. Mesmo nas situações mais difíceis, a fé em Deus pode nos fortalecer, pois Ele é fiel e usará todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando-nos para algo maior. Agora vamos refletir. Como você pode enxergar suas próprias dificuldades sob uma nova perspectiva? Será que as dificuldades que você enfrenta hoje podem ser usadas por Deus para algo maior em sua vida? A fé em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, é a chave para encontrar paz e força para continuar. A vida de todos esses personagens bíblicos nos ensina que quando Deus está conosco, não importa quão difíceis sejam os caminhos, Ele nos guiará e usará nossa dor para o nosso bem. Em momentos de aflição, é comum nos sentirmos sozinhos e abandonados, mas a Bíblia nos lembra constantemente que não estamos sozinhos em nossas lutas. Mas a verdade é que em meio ao sofrimento, a presença de Deus se torna mais evidente. Você já se sentiu como se estivesse caminhando em um vale escuro, sem saber para onde ir? Talvez você tenha se sentido perdido, com a sensação de que não havia saída. Esses momentos, por mais dolorosos que sejam, podem ser lugares sagrados onde Deus faz seu trabalho mais profundo em nós. É durante essas fases que nossa fé é testada e nossa dependência de Deus se torna mais clara. As provações não é um erro ou um fim, mas sim uma parte do plano de Deus. Ele usa esses momentos de dificuldade para nos transformar, nos ensinar e nos aproximar mais dele. Quando atravessamos os vales da vida, não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, nos fortalecendo e nos preparando para o que está por vir. É importante lembrar que os vales não duram para sempre, mas são essenciais para o nosso crescimento espiritual. Muitos passaram por vales de dor e aflição. O apóstolo Paulo, por exemplo, enfrentou inúmeras adversidades, mas sempre reconheceu que Deus usou suas dificuldades para lhe ensinar a depender completamente dele. Em 2ª carta aos Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele diz: "Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza." O sofrimento não é o fim, mas muitas vezes é a maneira que Deus usa para nos moldar e fortalecer nossa fé. A dor não é inútil. Ela nos ensina lições valiosas sobre confiança, paciência e resistência. Embora não possamos compreender completamente por que passamos por certos momentos, podemos confiar que Deus está conosco, nos guiando e nos sustentando. Como o Salmo 23 nos lembra, Ele não nos abandona no vale da sombra da morte, mas é a nossa luz e a nossa força. Nos momentos de sofrimento, sua presença se torna a nossa maior esperança. Em nossa vida é fácil desejarmos evitar os vales, procurando sempre os pastos verdes e as águas tranquilas. Mas a realidade é que muitas vezes, é nas dificuldades que mais crescemos espiritualmente. Deus usa esses momentos para nos ensinar a confiar nele de forma mais profunda, a nos submeter à sua vontade e a crescer em nossa fé. O vale, por mais escuro e doloroso que seja, é um lugar de transformação, onde podemos aprender a depender totalmente da graça e do poder de Deus. Chegamos ao ponto crucial onde nossas palavras se tornam um clamor a Deus. É quando, em meio às tempestades da vida, buscamos sua presença e direção, entregando-lhe as nossas lutas, angústias e incertezas. Vamos orar, confiando no poder de Deus para nos fortalecer e guiar. Querido Pai Celestial, Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Tu separas os mares, fazes brotar água de pedras secas e ressuscitas os mortos. Tu falas luz onde há escuridão, e trazes paz quando o caos nos envolve. Não há nada, absolutamente nada, que seja impossível para Ti.
E hoje eu venho diante de ti para confiar, mais uma vez, que tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, acredito que tu não terminaste de trabalhar em minha vida. Mesmo nos momentos de dor e incerteza, eu confio que tu estás escrevendo minha história. Tu não opera de acordo com os meus prazos, expectativas ou emoções, mas sim conforme a tua vontade perfeita. Tu vês o quadro completo quando eu só consigo ver um pedaço da minha jornada. Tu sabes o que preciso antes mesmo de pedir, e ainda assim me convidas a estar em tua presença. Obrigado, Senhor, por nunca te cansares de ouvir as minhas orações, por te importares até com os menores detalhes da minha vida. Mesmo quando me sinto fraco, tu permaneces fiel. Teu amor nunca se apaga, e a tua graça nunca falha. Senhor, ajuda-me a ser forte, pois não posso enfrentar este dia sem ti. Eu não posso carregar o peso das incertezas sem a tua paz, nem seguir em frente sozinho. Mas com ti posso fazer todas as coisas. Contigo posso permanecer firme, mesmo nas provações. Ajuda-me a enfrentar cada tribulação com fé, cada atraso com paciência, e cada decepção com esperança. Lembra-me de que tu não estás surpreso com nada que me aconteça. Tu já estás preparando o caminho à frente e trabalhando todas as coisas juntas para o meu bem. Mesmo quando não consigo ver o que está à minha frente, me ensina a confiar em ti. Senhor, ajuda-me a não ser consumido pela magnitude das dificuldades, mas a lembrar sempre da grandeza do meu Deus. Que a tua verdade seja o alicerce em que me apoio. Quando me sentir sobrecarregado, ancorar-me-ei em tua palavra. Quando meus pensamentos se espalharem, traga-me de volta as tuas promessas. Não deixes que a dúvida determine o meu futuro. Mesmo em meio à fraqueza, me ajuda a adorar. Mesmo na incerteza, me fortalece para confiar em ti. Mesmo na tristeza, que eu te louve, pois tu és a minha alegria quando a felicidade parece distante, a minha paz quando o mundo está em desordem, e o meu pastor quando me sinto perdido. Senhor, enche-me novamente com esperança, com paz e com confiança inabalável em ti. Que o teu amor tome conta de mim e que a tua paz envolva cada área da minha vida, trazendo cura e restaurando tudo o que foi quebrado. Ajuda-me a reconhecer teu trabalho em minha vida, mesmo quando não vejo respostas imediatas. Ensina-me a descansar em ti, sabendo que tu estás sempre no controle. Eu confio no teu plano, mesmo quando ele parece diferente dos meus desejos ou expectativas. Mesmo quando os ventos da vida sopram fortes, sei que tu és minha âncora, minha força e minha esperança. Que a tua graça me envolva e me faça descansar na certeza de que em tudo, tu estás trabalhando para o meu bem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, e você acredita que ela pode abençoar outras pessoas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Deixe nos comentários como você tem experimentado a presença de Deus nas suas dificuldades, e compartilhe suas orações e testemunhos. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está sempre ao seu lado, e juntos, podemos fortalecer nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.